na palavra de Deus, irmão Davi, um texto como esse tão riquíssimo, tão importante, nós podemos extrair tanta coisa aqui dentro desse texto. Mas este episódio, esta ocasião, que vai ocorrer na vida deste homem chamado Zacarias, que seria do turno de Abias, e que era um homem sacerdote, alguém que ministrava no altar do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer, no livro de Malaquias, que o povo, eles começam a se corromper. No livro de Malaquias, o livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento, da Antiga Aliança. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que este momento, entre Malaquias, que seria um livro da Antiga Aliança, e olhando para os evangelhos, o primeiro evangelho de Jesus, o qual escreve Mateus, que é o primeiro livro escrito no Novo Testamento, que é o livro de Mateus, nós começamos a observar e a adentrar dentro da história, e começamos então, Igreja do Senhor, a entender um plano divino da parte do Senhor Deus sobre toda a humanidade. Porque nós entendemos com isso então, que Deus, ele se cala em um período de 400 anos. 400 anos, meus irmãos, o povo não ouve voz profética. 400 anos o povo não consegue ouvir Deus. 400 anos, irmã Ilza, Deus não levanta profeta. Em 400 anos, aleluia, Deus permanece em silêncio absoluto, oh glória. Deus fica, a igreja do Senhor, em silêncio. Deus não mais fala com o seu povo. Por que isso, irmão Helder? É porque se você meditar no livro, igreja, de Malaquias, você vai ver no capítulo 1, aleluias, os sacerdotes, aleluias, não mais trazendo a oferta para o culto, para o altar do Senhor. E quando se trata de oferta, não é simplesmente dinheiro, irmão, aleluia, mas é porque naquele tempo, em um culto teria que levar vinho, num culto teria que levar trigo, louvado seja Deus, teria que para o culto levar azeite, oh glória. Então em Malaquias, meus irmãos, está acontecendo algo, aleluia, que constrange o Espírito Santo. Está acontecendo algo, irmãos, presta atenção em nome de Jesus nessa palavra, é porque o que está ocorrendo e havendo, aleluia, nos escritos do livro de Malaquias, é algo que incomodou e que entristeceu o coração do Senhor Deus. Aleluia, o pecado, a obstinência, aleluia, tudo aquilo que o povo, aleluia, estava fazendo, prevaricando diante a face de Deus, tudo que o povo estava fazendo e que desagradar ao coração de Deus, Deus vai repreender o povo. Só que essa repreensão que Deus faz ao povo não é como a repreensão, aleluia, por exemplo, de Gideão, aleluia, quando Deus permite por 7 anos o povo oprimir, aleluia, o Israel. Não é uma opressão como também de 14 anos, aleluia, os primeiros 7 anos de fome no Egito, aleluia, que Deus, aleluia, revela a Faraó através de José. Não é simplesmente 7 anos de fome ou 7 anos de bonança, mas é 400 anos, irmão, que Deus, ele se cala diante do seu povo, aleluia. E Deus se cala porque Deus queria que o povo, aleluia, viesse a se tratar, aleluia, a afirmar um concerto com o Senhor Deus. Então nós começamos a entender, meus amados irmãos, o que Deus vai fazer, aleluias, aqui como escreve o doutor Lucas no livro de Lucas capítulo 1, é porque a Bíblia, meus irmãos, está dizendo, está nos ensinando que Deus, ele se cala por 400 anos, e esse silêncio de Deus vai incomodar alguém. Esse silêncio de Deus começa então a causar tristeza, esse silêncio de Deus começa a causar conflito na mente de alguém, e quando nós começamos a entender desta maneira, não é diferente do que você passa nos dias atuais. Por muitas das vezes eu e você busca algo diante do Senhor, e nem tudo que eu e você ora, nem tudo que eu e você clama, nem tudo que eu e você busca, nós conseguimos ter êxito em Deus, oh glória. E por que isso, irmão Helder? É porque Eclesiastes, o capítulo 3, nos ensina que Deus
aleluia, Ele nos permite vivenciar tempos e momentos sobre esta terra. Por que isso? É porque há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de se alegrar, mas há um tempo também de chorar ou de se entristecer, há um tempo de sorrir, mas também há um tempo de entristecer-se. Porque a vida humana é essa. Mas aí desce Jesus sobre a terra e alegra o nosso coração dizendo: olha, nesse mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, ô glória, porque eu venci o mundo. Eita Jesus, tu és fiel. Ele desce e alegra a nossa alma, dizendo: vós vão passar por aflição nessa terra, vós vão passar por perseguições nessa terra, vós vão ser apedrejados, mas não tem importância, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Oh, glória! Aleluia! Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Irmãos, Deus então tem agora um plano divino, porque Deus investe em juízes, Deus investe em profetas, Deus investe em líderes espirituais dentro de Israel. Mas todos que Ele levantou, ninguém deu conta do recado. E é por isso que então há um plano divino lá do lado de dentro do céu. E detalhe, não é no primeiro céu, oh glória, é no terceiro céu, meus amados irmãos, que vai haver, oh glória, um diálogo entre pai e filho. Aleluia, porque o pai olha para a terra e diz assim: quem sabe diz, irmão, não está escrito, a minha mente que está viajando dentro da Bíblia. Quem sabe o pai olha para o filho dizendo: olha, aleluia, se nós não fizermos alguma coisa, vamos perder aquilo que a gente construiu. Eu disse isso daqui no mês passado e não repeti, igreja do Senhor. Quem sabe o pai olha para o filho dizendo: olha, nós temos que fazer algo para não perder aquilo que a gente fez, aquilo que a gente construiu. E o filho olha para o pai e diz assim: ó pai, quer saber? Envia-me a mim sobre a terra, que o meu povo não vai se perder, oh glória. Irmão Helder, é bíblico isso? É claro que é bíblico, irmão. Lucas capítulo 19, versículo 10, porque eu vim para salvar, oh glória, e buscar o que se havia perdido. Eu gosto sempre de dizer isso, irmão, porque eu sei que um dia eu estive perdido, mas a mão dele desceu ao meu encontro sobre a terra. Assim também como desceu sobre a tua vida um dia a mão do grande de Israel, para te resgatar das mãos de Satanás, oh glória, te limpar, te purificar, aleluia, te colocar de pé e dizer: tu és meu, tu és minha. Aleluia! É isso que Jesus faz, não é, meus irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Irmão João, Deus então, Ele faz algo lindo aqui, sabe o que é? É agora que Ele olha para essa terra, se cala, porque uma coisa é você buscar algo em Deus, Deus se cala hoje, se cala amanhã, se cala depois da manhã, se cala por uma semana, por um mês, ainda vai, mas 400 anos, irmão, como o povo vai sobreviver? E quem sabe Deus olha dizendo assim: como o meu povo vai sobreviver? Então Deus decide, aleluia, começar a mexer em algumas coisas. Posso falar algo para você, irmão? Não é porque Deus se calou que a mão dele não está em movimento ao teu favor. Não é porque Deus se calou, irmãos, que Deus, aleluia, não está movimentando a sua mão sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que, aleluia, que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. A mão dele não está encolhida para que não possa nos abençoar. A mão dele não está encolhida para que não possa nos alcançar. Mas a mão dele está aberta e estendida sobre as nossas vidas, igreja do Senhor. A Bíblia, meus irmãos, vai dizer então que Deus agora decide fazer algo diferenciado. E esse algo que Deus faz, meus amados irmãos, é agora, aleluia, começar a usar estratégia. Porque se tem algo que Jesus sabe fazer, é usar estratégia para nos colocar no lugar certo. Então, igreja, aleluia, a Bíblia vai dizer, oh glória, eu amo a palavra do Senhor. E quem ama também já está entendendo o que Jesus está fazendo. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, então, que Jesus agora, que o Senhor Deus agora quer enviar Jesus Cristo. E como Ele quer enviar Jesus Cristo, Ele antes de enviar Jesus Cristo, Ele primeiro tem que enviar alguém para preparar o caminho para o Messias chegar. Isaías profetiza acerca, aleluia, do reino messiânico
ânimo que vai chegar. Isaías fala no capítulo 6, no capítulo 7, Isaías também diz no capítulo 9, versículo 6, aleluia, que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel. Aleluia, Isaías profetizando acerca da vinda de Jesus Cristo. Aleluia, aí vem Isaías ainda no capítulo 40, versículo, aleluia, se não me falha a memória, no versículo 6, dizendo: voz da que clama no deserto, endireitai os caminhos, endireitai as vossas veredas, oh glória. Sabe de quem Isaías está falando aqui, meus irmãos? É sobre João Batista, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus agora quer enviar Jesus Cristo. Mas, irmão Davi, como enviar Jesus se ainda não há quem pregue? Como enviar Jesus se ainda não há quem fale acerca que ele vai chegar? Como enviar Jesus se não houver quem prepare o caminho? Oh glória! E eu não sei se alguém está entendendo essa palavra, mas eu começo, irmãos, a tentar, aleluia, me aprofundar para entender ainda mais esse texto sagrado. O que é, irmão Helder? É porque para Jesus chegar, ele tem que enviar alguém para preparar o caminho, tem que enviar alguém para anunciar a vida dele. E talvez você nem entendeu a igreja do Senhor, mas Deus chamou eu e você para ser João Batista nessa terra. Eu vou repetir para alguém da glória, porque essa palavra é profética, igreja. Deus nos chamou para ser João Batista nessa terra. Oi, irmão, mas o que é ser João Batista? Ser João Batista é preparar o caminho para a vida do Messias. Oh, glória, mas como assim, irmão? Não entendi, não, você vai entender agora. Lá em Atos capítulo 1, ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. No capítulo 14 de João, ele está dizendo assim: ó, eu vou preparar a morada. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não nos teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo: eu vou ali, mas eu já volto. Glória. Eu vou ali, mas eu já volto. Fica na brecha, obedeça, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, ele então tem que enviar alguém que vai clamar, alguém que vai anunciar, alguém que não vai recuar diante das situações, alguém que não vai se vender, alguém que não vai trocar os princípios e valores bíblicos. Então, meus irmãos, ele quer fazer algo grande. Esse algo grande que ele vai fazer é atentar para a petição de um homem que está na beira de um altar. Igreja, a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que vai cair por sorte sobre Zacarias entrar no túmulo de Abias, aleluia, ou melhor, entrar, aleluia, dentro do santuário para queimar o incenso diante do altar. Havia a tenda do tabernáculo, havia o pão da proposição, havia também o altar do incenso, oh glória. Primeiro lá fora havia um tacho grande, aleluia, onde o sumo sacerdote teria que se lavar, teria que se purificar para entrar na presença do seu Deus, para entrar dentro da tenda onde se encontrar a arca da aliança, irmão. Então Zacarias se prepara, Zacarias se purifica, Zacarias, aleluia, começa a se posicionar, porque ele vai exercer a sua função sacerdotal dentro do templo, aleluia. E quando ele entra dentro do templo, no santuário, a Bíblia diz, irmão, que ele está, aleluia, queimando incenso no altar. E nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 10, que ele está no altar queimando incenso. E quando ele está no altar, a igreja queimando incenso diante do Senhor Deus, o povo lá fora aguardava Zacarias. E quando o povo está lá fora aguardando ele sair de lá de dentro para saber o que Deus mandou dizer ao povo, o povo começa a entender que está demorando demais Zacarias lá dentro. Então a Bíblia vai dizer que enquanto ele está queimando o altar, aleluia, o incenso no altar, igreja, o anjo Gabriel desce ao lado do altar do incenso, oh glória. Posso falar algo para você? Assim como Zacarias estava se aprontando, estava se purificando, estava se posicionando,
posicionando para entrar dentro, aleluia, da presença do Senhor Deus. Nessa tarde Deus está dizendo para alguém: é tempo de você se posicionar diante da presença do Senhor. É tempo, é momento, é dia, é hora de você se posicionar, de você purificar, porque vai descer o anjo do céu, oh glória, para liberar para a tua vida aquilo que você veio buscar. E eu estou sentindo graça do céu, eu vou dar lugar mesmo, irmão. Aleluia, porque a Bíblia está dizendo, meus irmãos, que então o anjo desce ao lado do altar do incenso. E quando o anjo desce ao lado do altar do incenso, a Bíblia diz que Zacarias fica assustado. A Bíblia diz, igreja, que Zacarias fica pasmo. A Bíblia diz que Zacarias fica, irmão, perplexo com aquela situação. Mas então o anjo desce dizendo: Zacarias, oh Jesus amado, oh Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, porque a tua oração ela foi ouvida. Irmão, a Bíblia diz que enquanto Zacarias está no altar, enquanto Zacarias está, aleluia, ao lado do altar, diante do altar do incenso, a Bíblia diz que o anjo desce ao lado do altar. E quando o anjo desce ao lado do altar, dizendo: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, lhe concederás e darás à luz a um filho. Irmão, olha para cá, irmão. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, aleluia, que Isabel, ela era estéril. A Bíblia vai dizer que Isabel, ela era estéril. Isabel não poderia gerar filho. Isabel não poderia ter um filho. Isabel não poderia ter uma dádiva, ter um presente, aleluia, que era de ter um filho, ter uma herança. Mas a igreja, a Bíblia vai dizer que Deus então decide abrir a madre de Isabel. Oh glória! Igreja, a Bíblia vai dizer que Deus decide então fazer com que, aleluia, Isabel venha gerar um filho. Mas por que Isabel vai gerar um filho? É porque além de estar nos planos e propósitos de Deus, aleluia, Isabel era irrepreensível, Isabel era obediente, Isabel adorava o Senhor em espírito e em verdade, e isso era agradável ao coração de Deus. Então, já que Isabel obedece à voz do Eterno, já que Zacarias também é obediente à palavra do Senhor e fiel ao Senhor, chegou o tempo de Deus honrar o casal. Eita glória! Chegou o tempo de Deus honrar alguém nessa tarde de hoje, glória! Chegou o tempo, igreja do Senhor, de Deus começar a te honrar. Mas por quê, irmão? É porque a palavra diz que Isabel e Zacarias eram obedientes. Isabel e Zacarias, eles obedeciam a voz do Senhor Deus. Isabel e Zacarias, eles eram irrepreensíveis, melhor dizendo, ao Senhor Deus. Então Deus decide abençoar aquele que é fiel e aquele que obedece. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que Zacarias fica perplexo, assustado. Zacarias então não consegue acreditar que Isabel vai gerar. Sabe por quê? Porque houve planos, porque houve projetos, porque houve, aleluia, conversas entre eles dois para ter um filho, mas não conseguia ter filho. Então Deus segurou a vontade, Deus segurou o tempo, Deus segurou o momento na vida de Isabel e Zacarias, porque tem coisas que Deus vai fazer na minha e na tua vida, oh glória, que não vai ser o meu tempo que vai ter, o tempo de Deus que vai ter que alinhar com o meu, mas vai ser o meu tempo que vai ter que se alinhar com o tempo de Deus, oh glória. E nesta tarde nós precisamos, igreja, entender desta maneira, porque é o tempo nosso que tem que se alinhar com o de Deus. Deus não faz nada, aleluia, nas nossas vidas de acordo com a nossa vontade ou o nosso tempo, mas Deus, ele prepara o cenário, Deus, ele prepara o tempo para fazer com que eu e você venha ter êxito e cantar o hino da vitória, aleluia, diante de uma grande bênção que ele tem para nossas vidas. Como gerar? Como ter filhos se ela é estéril?
Só que Deus tem o plano de enviar alguém para preparar o caminho para o Messias, o Emanuel. E já que Deus tem esse plano, Ele tem que usar a vida de alguém. Irmão, Deus poderia usar qualquer mulher, aleluia, que também obedecia a Deus, mas que não era estéril. Mas Deus, Ele às vezes prefere pelo caminho mais longo. Deus, aleluia, Ele prefere, aleluia, ir, aleluia, pelo percurso mais difícil, porque é assim que Ele se revela sobre a minha e a tua vida. Aleluia, igreja do Senhor. Isabel então está lá fora esperando Zacarias. E Zacarias dentro do santuário falando com o Senhor Deus. O anjo Gabriel desce, faz uma promessa linda sobre a vida dele e a casa dele. E quando o anjo faz essa promessa ao coração de Zacarias, que Zacarias não acredita, o anjo vai dizer a Zacarias: por não acreditar nas palavras que eu disse, você ficará incapacitado de ouvir e de falar, até que seu devido tempo estas promessas, esta palavra se cumpra sobre a tua vida. Irmão, Zacarias entra dentro do santuário, ele entra falando e ele entra também ouvindo. Mas quando ele sai lá de dentro, ele sai sem ouvir, sem falar. Lá fora o povo já está incomodado com a demora. Lá fora o povo já está incomodado com a demora de Zacarias. Alguém está dizendo: mas o que aconteceu lá dentro? Será que ele morreu? E por que isso, igreja? É porque diz historiadores, meus amados irmãos, que quando o sacerdote adentrava dentro do lugar santíssimo, sobre ele, aleluias, aqui nessa região, aleluias, da barriga dele ficava, por exemplo, um cinto. E nesse cinto uma corda também assegurava ele. Por quê, irmão Helber? É porque se porventura ele tivesse em pecado, ele morreria, aleluia, instantaneamente. Irmão, diz historiadores, o sacerdote, para entrar dentro do tabernáculo, na presença de Deus, ele teria que passar uma corda, aleluia, sobre ele. E enquanto ele está lá dentro, alguém ficava aqui fora segurando essa corda. Porque se ele estivesse em pecado, lá mesmo Deus matava ele. Isso é forte demais, irmão. Lá dentro do santuário, Deus matava ele. Sabe por quê? Porque ele entrou, aleluia, dentro da presença de Deus de qualquer forma. Aleluia. Uma coisa, irmãos, é nós andarmos, aleluia, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas quando se trata das coisas sagradas, das coisas de Deus, é Deus dizendo: alto lá, aqui você não faz o que quer, aqui você não faz o que acha que tem que ser feito, mas tem que ser conforme a vontade de Deus. Então não pode entrar dentro da presença de qualquer forma. Mas será que isso tem base bíblica, irmão Helder? Quem sabe tem, segundo a Samuel capítulo 6. A Bíblia diz, irmão, que quando Davi está pegando a arca para levar sentido a Jerusalém sobre uma carroça, a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que enquanto eles estão levando a arca da aliança sobre uma carroça, a Bíblia vai dizer que a roda da carroça vai se fender, aleluia, sobre uma pedra no caminho. E quando a carroça, aleluia, se fende a uma pedra, alguma coisa no decorrer do caminho para Jerusalém, e Davi está dançando e cantando, e se alegrando com a multidão, dizendo: a arca está voltando para casa, a presença está procurando, aleluia, a presença está voltando de volta para casa. Mas não dá para me carregar a presença de qualquer jeito, não, irmão. Não dá para me carregar a arca de qualquer forma. Por quê, irmão Helder? Porque então, aleluia, quando a carroça de bois, irmãos, aleluia, vai se fender sobre uma pedra, a Bíblia diz então, igreja do Senhor, que a arca da aliança começa a cair. Mas quando ela vai para cair, um homem chamado Uzã vai colocar a mão sobre a arca para que a arca não caia, meus irmãos. E quando Uzã coloca a mão sobre a arca para que ela não venha cair, a Bíblia vai dizer que naquele exato momento, quando ele toca na arca, aleluias, ele é fulminado na hora, ele é morto na hora. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele não aceita que nós venhamos carregar a presença dele de qualquer maneira e de qualquer jeito, mas ele quer alguém que tenha compromisso com a
a presença, Ele quer alguém que tenha compromisso com a arca, Ele quer alguém que valoriza a arca, Ele quer alguém, aleluia, que verdadeiramente reverencie a arca de Deus. E todos nós sabemos que a arca simbolizava a presença de Deus na antiga aliança. Só que Jesus vem e muda todo esse roteiro. E aí então Zacarias ouve essa promessa, sai do templo. E quando ele sai do templo, irmãos, ele sai sem ouvir, sem falar. Sem ouvir, sem falar, ele sai de dentro do templo. E quando ele sai de dentro do templo sem ouvir falar, eu começo a imaginar que ele já sai procurando Isabel. Oh glória! Porque no particular Zacarias contemplou o que ninguém contemplava. No particular Zacarias teve experiência que ninguém tinha tido antes. No particular Zacarias viu que nem todos estão vendo. Glória. Então está dizendo para alguém nesta tarde: você vai começar a ter experiência que ninguém está tendo no momento. Aleluia. Zacarias vê o anjo, sai de lá de dentro carregando uma promessa linda. Oh Zacarias, o menino que vai nascer, que vai ser gerado no ventre de Isabel, é o menino que será a boca de Deus na terra. É o menino, aleluia, que vai anunciar a vinda, a chegada do Messias, do Salvador da humanidade. Então, aleluia, cuida da promessa, zela da promessa, valoriza a promessa, oh glória. Deus está falando para alguém: valoriza o que Ele colocou sobre a tua vida, meu irmão. Ô meu irmão, valoriza o que o seu Deus colocou sobre a tua vida, porque talvez alguém queria essa graça que você tem, mas não tem. Alguém queria ser como você, mas não consegue ser, porque Deus especificou aquilo que Ele colocou sobre a tua vida. E tem algo que você carrega que nem todos carregam. Então adora o nome de Jesus, mesmo que o momento não está propício. Adora o nome dele, porque Ele é fiel para te fazer alcançar o que Ele te prometeu. Irmão, Deus então faz dessa forma. Deus, Ele permite Zacarias sair de dentro do santuário, queima o incenso. Porque se tem algo que nós devemos fazer também, é queimar incenso. Nós precisamos queimar incenso diante do Senhor. Zacarias então queima incenso no altar. E quando ele queima incenso no altar, a Bíblia vai dizer então, igreja do Senhor, que ele sai lá de dentro. Eu começo a tentar imaginar que Zacarias sai de lá de dentro, irmão, chorando, se alegrando, mas não consegue falar nem ouvir. E quando ele sai lá para fora, ele sai procurando Isabel. E quando ele enxerga Isabel diante dele, ele começa a chorar. Sabe por que ele começa a chorar, irmãos? Porque quando ele olha para ela, ele começou a se lembrar o que eles passaram para chegar até aquela situação, o que eles passaram para chegar até aquele momento. Ah, irmão, pode doer. Deixa eu falar algo para você nessa tarde. Pode doer, mas vai valer a pena. Não, irmão, pode ser difícil, pode ser complicado, podemos muitas das vezes querer desistir, parar na caminhada, mas a tua perseverança, lá na frente você vai entender que valeu a pena ser fiel, que valeu a pena, meus irmãos, a Deus se lançar nos pés de Jesus Cristo, e reconhecendo nós somos apenas pó e cinza, mas Ele é fiel para fazer vivenciarmos grandes coisas em Sua presença. Deus então quem vê a Jesus, Zacarias então vai ser agora, digamos assim, a ponte com Isabel. Eles dois serão a ponte para a vida, a chegada do Messias. Então Jesus Cristo, enquanto, aleluia, Zacarias e Isabel estão em casa, estão vivenciando a promessa, mas por enquanto está em oculto. Mas não deu para esconder por muito tempo não deu para ficar em silêncio muito tempo não, irmão. Sabe por quê? Porque quando o anjo desce no altar para falar com Zacarias, no altar do incenso lá no santuário, sabe o que Deus está fazendo? Ou talvez dizendo, olhando, quem sabe, para os 4 seres viventes,
É olhando, quem sabe, para os 24 anciãos que está diante do seu trono e dizendo desta forma, quem sabe, dizendo ao Espírito Santo lá no céu, lá no terceiro céu, lá no alto e sublime trono de glória. Quem sabe olhou para os 4 seres viventes, meus irmãos. Quem sabe olhou para os 24 anciãos. Quem sabe olhou para o Messias e disse assim: ó, quer saber de uma coisa? Chegou o tempo de eu quebrar o silêncio na vida de alguém. Glória! Chegou o tempo de eu quebrar o silêncio na vida de, aleluia, de Isabel e Zacarias. Chegou o tempo de eu quebrar o silêncio de 400 anos sobre o meu povo, porque agora algo novo vai chegar para a vida de meu povo. Aleluia! Glória! Chegou o tempo de Deus, irmão, quebrar o silêncio. O silêncio de Deus dói, mas também nos molda. Deus, então, meus irmãos, decidiu quebrar o silêncio no altar. O altar é algo muito importante, é algo muito sério. É no altar que ele vai quebrar o silêncio. Ele quebra o silêncio no altar. Então a Bíblia vai dizer que passa-se o tempo, de repente passa 2 meses, de repente passa-se 3 meses, 4 meses, e agora já vamos para o 5º, 6º mês. A barriga de Isabel está diferente, e a vizinhança está olhando e dizendo: olha, mas ela não era estéril, olha, mas ela não poderia ter filho, porque ela está com a barriga desse tamanho. Será que é enfermidade? Será que é alguma doença? O que será que aconteceu? Sabe por quê, irmão? Porque, aleluia, quando alguém veio e você alcançar o que Deus nos prometeu, fica com dor no cotovelo, fica se perguntando: mas por que ela? Mas por que ele? Aleluia, mas o que está acontecendo? Aleluia, até mesmo o diabo, até mesmo o inimigo olha para mim, para você, dizendo: aleluia, quantas das vezes eu tenho tentado para ela, para ele, mas quando ele está para desistir, de repente ele coloca o joelho no chão, mesmo sem força. É desta forma, irmão. O diabo olha para mim, para você, dizendo: olha, eu toquei em alguém que ele ama, eu toquei em alguém que ela ama, eu toquei naquilo que ele ama, naquilo que ela ama, mas ela continua de joelhos diante da presença daquele lá de cima, porque assim o inimigo fala, aleluia, mas ele não consegue entender o porquê disso. É porque quando eu penso que eu estou forte, é aí que eu estou fraco, mas quando eu penso, igreja, que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E eu não estou forte porque a força é minha, mas é uma força que vem do alto, há uma força que só pode vir lá de cima, para nos fazer ficar de pé à presença de Deus. Aleluia, meus irmãos. Então Isabel completa-se os 9 meses. E quando completa-se os 9 meses, Isabel então com Zacarias, Isabel com aquela barrigona, grávida, com o milagre em seu ventre sendo gerado. Então o menino nasce. E agora o povo começa a enxergar e a entender que verdadeiramente foi a mão de Deus sobre a vida daquela família. Então a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Zacarias e Isabel se alegram na presença de Deus. E como eles se alegram? O menino nasce. Só que lá no santuário, o anjo Gabriel disse a Zacarias: Zacarias, o menino se chamará João Batista. Então a Bíblia vai dizer que quando o menino nasce, chegou o dia, completa-se 8 dias, é tempo de circuncidar o menino lá no templo, circuncidou o menino, como ensina a lei mosaica, volta para casa. E agora os vizinhos e familiares vêm até em casa e vem dizendo assim: ô Isabel, Zacarias, irmão, ainda não está falando, Zacarias ainda não está ouvindo. Ô Isabel, como será o nome do menino? E Isabel está dizendo assim: olha, o nome do menino será chamado João. O menino é da linhagem de Arão, o menino é da linhagem de Moisés, o menino é da linhagem de Davi. Então alguém poderia muito bem, não está escrito, mas imaginou que alguém poderia dar sugestões dizendo: olha, coloca o nome do menino de Arão, coloca o nome do menino Moisés, coloca o nome do menino, qualquer nome,
será chamado João. Irmão, Isabel não ouviu o que Deus falou com Zacarias dentro do santuário. Mas quando é de Deus, as coisas se encaixam, meu irmão. Quando é de Deus, você não fica enganada. Quando é de Deus, você não fica enganado. Então, meus irmãos, aleluia, aquilo que vem de Deus não confunde. Aquilo que vem de Deus para nossas vidas não traz engano. Mas as coisas do Senhor é boa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, igreja, eles receberam a promessa. Tem a promessa agora em suas mãos. Dentro de casa tem vizinhos dando sugestões, tem pessoas dando ideias, tem pessoas trazendo sugestões para o casal. Mas quando o casal esteve no deserto, ninguém foi lá, aleluia, tentar ajudar. Quando o casal esteve, aleluia, à beira do precipício, ninguém foi lá tirar eles da beira do precipício, mas foi sempre a mão de Deus, porque é sempre assim nas nossas vidas também, irmão. Quando você está enfrentando algumas fases da sua vida, algumas situações complicadas, constrangedoras, você não acha muita gente ao seu redor para te estender a mão, não. Mas quando você tem a bênção na mão, alguém gosta, alguém quer entender o que aconteceu. É tipo assim, como você conseguiu conquistar esse carro, essa casa, ou como você conseguiu tudo isso, ou como você conseguiu alcançar isso. Você não tem condições, mas ele não entende que na tua vida não é você, mas é o Deus que você serve. Eu vou repetir, não é você, irmão, é o Deus que você serve. Saul tinha inveja de Davi, mas não era de Davi em si, mas era porque Deus era com Davi. Davi nem sabe por que Saul tinha inveja dele, mas Saul enxergou em Davi o que a família não enxergava. Oh glória! Deus enxerga algo em você que quem está perto não consegue enxergar, irmão. Aleluia, Saul viu que Davi era escolhido, mas os irmãos viram que Davi era bastardo. Eita Jesus! Eles viram, aleluia, que Davi era bastardo da família, mas Saul viu a presença de Deus sobre a vida de Davi. Oh glória! Então as pessoas querem entender como você conquistou, como você chegou, como você sobreviveu, como você conseguiu alcançar, e você não precisa fazer nada, nem falar também. Deixe que o Espírito Santo fale por você. Deixe que Deus fale por você. Glória a Deus. Zacarias então tem um menino nos braços, Isabel. Alguém diz assim, olha, qual o nome do menino? Isabel diz João, será o nome do menino. Mas não tem ninguém na família Isabel que se chama João. Não faz sentido nenhum você colocar o nome do menino João. Aleluia, mas não é para fazer sentido mesmo não. É apenas para viver promessa. Oh glória! Irmão, Isabel então diz que é João o nome do menino. E já vamos entrar para a Santa Ceia para finalizar. Alguém diz assim, olha, está errado esse negócio. Então eles vão até Zacarias, pega uma tabuinha e também um sinete, entrega na mão de Zacarias, o sacerdote. Zacarias não fala e também não ouve. Então, por acenos, alguém tenta falar com Zacarias, Zacarias não entende alguém, alguém também não entende Zacarias. Então eles pegam o sinete, pegam uma tabuinha, entrega na mão dele e diz assim, olha, escreve aqui, qual será o nome do menino, porque Isabel está dizendo que tem um tal de João, não tem nada a ver com João na família, nem tem João na família, então põe o nome aí que você quer. E quando ele vai escrever, meu irmão, a Bíblia diz que Zacarias escreve João Batista. Você nem entendeu, né? Não tem importância, eu repito, sem problema nenhum. Zacarias, irmãos, ouviu, aleluia, o anjo dizer, o nome do menino é João. Mas Isabel não. Só que é uma carne só. Então, automaticamente, aquilo que Deus falou que faria na vida de Zacarias, não tem como. Isabel também vai viver o que Deus prometeu a Zacarias. É por isso que eu sempre digo, quando eu casei com a minha esposa, ela casou com o meu ministério, com a minha chamada, e eu com a dela. Então é o que acontece na vida do casal, chamado Isabel e Zacarias. Então, Zacarias, escreve aqui o nome do menino. Qual é o nome do menino? Ele escreve, irmão, João Batista. Sabe por quê? Porque esse nome não foi dado por Zacarias em si. Esse nome não foi dado por Isabel em si, mas a promessa que Deus trouxe sobre a vida deles veio com endereço. Qual o endereço? É para Zacarias e para Isabel. Oh, glória! O que Deus prometeu
açúcar, remândria. É teu e ninguém vai tomar, é teu e ninguém vai tocar. Aleluia, porque a promessa veio. Eu gosto de falar, eu amo falar isso demais. O irmão vai enjoar de ouvir eu dizer isso, irmão. É que a promessa veio com identidade. Eu amo isso. E se tem identidade, alguém pode, aleluia, olhar para a identidade e dizer: não. Isso aqui não me pertence. Isso aqui pertence ao irmão Davi. Isso não me pertence. Isso pertence ao irmão Railton. Isso não me pertence. Isso pertence ao diácono Josemar. Isso não me pertence. Isso pertence ao irmão Zaqueu. Sabe por quê? Porque tem identidade. E quando é identidade, irmão, ninguém toma, ninguém toca, ninguém tira de você, porque é teu. Calada ganância. Lá de Omicando e a sede. Aí me ouve a promessa. Cumpre a promessa. Dentro de casa agora eu não podia falar, era silêncio absoluto. Mas agora que a promessa está nas mãos de Zacarias, irmão, quando ele escreve João Batista na tabuinha, diz a Bíblia, imagino eu que a tabuinha cai para o chão, ET espontâneo, oh glória, estou arrepiado, irmão, de espontâneo, oh glória, a voz de Zacarias ecoa dentro da casa dele. Você não entendeu? Eu repito, a voz de Zacarias, irmão, ecoa dentro da casa dele. Por quê, meu irmão? Porque ele estava em silêncio, ele também não poderia falar, ele não poderia conversar, ele estava como mudo naquele tempo por 9 meses, mas acabou-se os 9 meses. Então quer saber? Os 9 meses se completou, não se completou? Sim. Então toma a bênção em tua mão, porque é tua. Ele faz. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Não vai tomar não. Glória a Deus. Não vai não. Deus é fiel. Não vai não. Glória a Deus. Fala para esse irmão que está do teu lado, o que é teu é teu. Fala aí, mas seja profeta aí, vai. O que é teu é teu. Repete em nome de Jesus, mas o que é teu e ninguém vai tomar. Fala aí, seja profeta para a vida dela, para a vida dele. O que é teu, ninguém vai tomar. Eita. A promessa te encontrou nesta tarde. Minha súria. A promessa te encontrou nesta tarde. O que é teu e ninguém toma. O que é teu e ninguém toca. Zacarias volta a falar. Quando ele volta a falar, na família começa a ter alegria de novo. E ele começa a chorar então. Ei, irmão, a hora ele começa a chorar. Já estou aqui no livro de 1 Coríntios 11. Ele começa a chorar, porque agora ele volta a falar. Sabe o que significa isso aqui, irmão Davi? Sabe o que significa isso aqui, irmão João? Ele teve a intimidade resgatada. Ele perde a intimidade por não crer no que Deus falou, de forma que a fé vai ter ouvido ouvir a palavra de Deus. Então ele não deu ouvidos à palavra de Deus, desacreditou, então perdeu a intimidade. Mas ele ficou em silêncio vivendo ela, oh glória. Enquanto ele estava em silêncio, a mão do grande de Israel estava trabalhando a favor dele e da casa dele. Irmão, Jesus não está em silêncio diante de você simplesmente por estar. Ele se calou para trabalhar na tua vida. Então fique em paz, porque haverá intervenção do céu para a tua história. 1 Coríntios capítulo 11, abre comigo por favor, meus irmãos. A hora já se foi, aleluia. Versículo 23. Convido aqui à frente o diácono Josemar, o diácono João, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos neste momento cear ao Senhor.